Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa série de lives que é a live Imersão em Exercício e Diabetes. Eu sou Roberto Doro e eu sou especialista, sou profissional de educação física e especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes. E hoje a gente vai justamente falar a respeito de uma pergunta que me foi feita esses dias aí, que foi falar assim, se o aluno chega para treinar, né, um aluno com diabetes, que usa insulina, ele aplicou a insulina na perna, eu começo a treinar por onde? O que é mais recomendado? Eu começo a treinar fazendo exercício lá para os membros inferiores mesmo, ou eu começo a treinar outra parte de membros superiores, outra parte aí do corpo? Então, a primeira situação que a gente precisa entender, por isso que eu falo para vocês da importância aí de medir a glicemia, seja aí antes de iniciar o exercício, para a gente exatamente saber em que situação está, né? Porque qual é o risco dessa aplicação da insulina? Uma das recomendações para evitar quadros de hipoglicemia, ele está justamente relacionado a evitar ficar aplicando a insulina nos grupamentos musculares onde serão mais utilizados ali durante o exercício. Então a gente sabe que o tratamento, né, feito com insulinoterapia, ele exige sim a necessidade de rodízio, né, dos locais de aplicação aí da insulina. Então é comum aplicar ali na região do abdômen, na barriga, na parte posterior do braço, e também nas pernas e também na parte no quadrante superior ali do glúteo. Então, isso é fundamental esse rodízio, né? Justamente porque precisa aí modificar os locais, não pode ficar aplicando sempre no mesmo lugar ali, senão cria uma espécie de calosidade, aí acaba atrapalhando, depois não dá nem para prever direito o tempo de absorção da insulina. Agora, o detalhe que a gente tem, por que é tão importante medir a glicemia antes de começar a fazer exercício? Porque a gente sabe que diferentes tipos de exercícios também terão aí diferentes respostas glicêmicas. Então, fazendo o exercício, muitas vezes você, dependendo do tipo de exercício que for feito, por exemplo, se você faz o treino em uma situação, por exemplo, aplicou nas pernas, né? Se você for, por exemplo, remar, pouco vai influenciar nessa situação, apesar de ter aí um grande trabalho também em membros inferiores. Se o indivíduo for pedalar, por exemplo, o trabalho está justamente focado no trabalho de membros inferiores. Se for correr, a mesma situação. E qual é o risco disso? A gente sabe que para o nosso organismo poder mandar aí, ter, né, glicose suficiente para ser utilizada ali durante o exercício e também ofertar bastante oxigênio, remover aí o CO2, também é necessário ter aí vasodilatação. Então a vasodilatação ela acontece basicamente aí pelo óxido nítrico que está circulando aí no nosso sistema e pela ativação da noradrenalina, né, da norepinefrina. Então a parte hormonal ela está envolvida e também substratos que a gente tem aí, substâncias que são liberadas para poder fazer a vasodilatação. Só que o que isso tem a ver com a insulina? A insulina ela é aplicada no subcutâneo e ela vai sendo absorvida para o nosso sistema, para a parte do sistema circulatório, através dos capilares. Então, capilar a gente sabe que é a menor estrutura aí do sistema circulatório e da parte arterial. Então, a gente tem as artérias, que são os grandes vasos, as arteríolas, que são vasos intermediários, e os capilares, que são os menores vasos. Os capilares são os que mais irrigam aí tecido muscular e periferia. Então, parte muscular, pele, a parte relacionada a pequenos órgãos. Então, os capilares eles estão bastante envolvidos na irrigação sanguínea desses tecidos. E o que acontece aí quando o indivíduo faz o exercício e aplica a insulina, por exemplo, em uma parte do corpo que vai se movimentar bastante ali naquele momento? Por conta dessa ação hormonal e também, principalmente que vai, né, culminar ali na vasodilatação, há um risco dessa insulina que foi aplicada na mesma região e pela própria utilização ali do grupamento muscular, fazer com que o processo que é previsto de chegada daquela insulina no sangue, ele acaba sendo antecipado.
Então, aplico a insulina, quer dizer, o que a gente tem aí? Dependendo se for aplicado lá, insulina intermediária. Intermediária, ela começa a fazer efeito mais ou menos depois de umas 2 horas que ela foi aplicada. Se for uma insulina basal, né, uma de longa duração, ela começa a fazer efeito geralmente depois de 1 hora e meia que foi aplicada. Se for uma insulina rápida, depois mais ou menos entre meia hora e 1 hora que foi aplicada. Se for insulina ultra rápida, normalmente em torno aí de 15 minutos até uns 35 minutos. Se for a Fiasp é uma nova insulina que a gente tem no mercado, essa chegou agora mais recentemente, ela tem um efeito mais rápido, ela começa a fazer efeito em torno de 10 minutos. Então, ela chega mais rapidamente. Isso levando em consideração que o indivíduo está em repouso. Agora, se ele aplicou em um membro ali, numa parte do corpo, onde vai ser bastante solicitado durante o exercício, tem vasodilatação e talvez esse tempo ele seja antecipado. Nas insulinas que são de longa duração, que não tem efeito de pico de ação, isso vai influenciar pouco. O que pode acontecer, às vezes, é ele vir fazer algum tipo de hipoglicemia, talvez depois do exercício. Agora, nas insulinas que têm curta duração ou ação intermediária, essas vão ter um impacto negativo numa situação dessa. Porque o que vai acontecer? Aplica lá a insulina, você está esperando, por exemplo, a intermediária, a NPH, você espera que essa insulina comece a chegar no sangue ali depois de umas 2 horas que ela foi aplicada, e de 2 a 4 horas, inclusive, né, o que é assim como previsão lá do laboratório. Então, que sejam 2 horas. Você já prevendo que ela vai começar a chegar depois de 2 horas. Nesse período, a partir do momento que ela foi aplicada, espera-se que se tenha um pico máximo entre 6 e 10 horas. Então, qual o detalhe em relação a isso? Se você faz o exercício, aplicou, por exemplo, no membro lá que vai ser mais utilizado durante o exercício, pela vasodilatação, pelo maior fluxo sanguíneo chegando nessas áreas, então mais sangue chegando, levando oxigênio, removendo CO2, o volume sanguíneo aumentado, pode acontecer dessa insulina chegar mais rápido no sistema. Então, você previu um pico máximo de ação dela em torno aí de 6 horas. De repente, pode acontecer com 4 horas e meia, 5 horas. E aí o que acontece? O indivíduo faz uma hipoglicemia e muitas vezes, portador de diabetes, aí pode fazer uma hipoglicemia grave. Então, por recomendação, normalmente é levado em consideração que, para evitar risco de hipoglicemia, evite aplicar insulina na parte do corpo que vai ser mais solicitado. Então, se o indivíduo vai correr, vai jogar futebol, por exemplo, evita aplicar nas pernas naquele dia. Se ele vai nadar, então a natação, por exemplo, vai trabalhar membros superiores, membros inferiores, aplica na região do abdômen, na barriga. A mesma coisa se ele for fazer um trabalho em sala de musculação, desde que não seja um treino que seja aí, dividido aí por segmentos, né, por grupamentos musculares, né, fracionado aí por grupamentos musculares. Então, se ele vai treinar o corpo inteiro, tudo bem, aplica lá na barriga. Mas isso são situações que a gente utiliza como prevenção para evitar um quadro de hipoglicemia. Eu já testei isso, né? Durante um período aí, eu acordava de manhã sempre no mesmo horário. Durante uma semana eu padronizei o tipo de café da manhã que eu estava tomando. Todos os dias foram iguais naquela semana. A mesma quantidade, né, de calorias, de carboidrato. Apliquei a insulina no mesmo horário e fui treinar no mesmo horário. O treino era correr por 30 minutos. Sempre intensidade moderada, que a gente sabe que é a mais capaz aí de remover glicose do sangue. E eu, todas as vezes, durante essa semana, eu apliquei a insulina nos membros inferiores. E fui correr. Mantive aí um padrão para não ter fatores de confusão, né, na interpretação aí do que ia acontecer. Resumindo, o que aconteceu? Aconteceu lá em algum treino eu fazer hipoglicemia, no final do treino, no meio do treino. Em outros treinos eu simplesmente treinei e não aconteceu nada. A resposta glicêmica foi geralmente que era esperada mesmo. Então é algo que eu sempre faço uma comparação, que é a mesma situação da gente sair com o carro. Né? Você sai com o carro, você usa o cinto de segurança. Isso quer dizer que vai bater o carro? Não vai, mas no caso de, você está prevenido. A mesma situação acontece aí com a aplicação da insulina. Então, se vai, um dos recursos, né, que a gente tem, que são vários os recursos que a gente tem aí sobre evitar quadros de hipoglicemia, né, durante ou após o exercício, com o nosso aluno com diabetes, mas esse recurso ele é
um dos que servem como situação de prevenção. Agora existe aí também uma outra situação interessante. E se seu aluno chegou para treinar, ou ele vai treinar naquele dia, ele já viu que antes do treino, na hora que ele for aplicar insulina, a glicemia dele está muito alta. Nessa situação, a gente faz o inverso. Então, você pode sim aplicar no membro que mais vai ser utilizado, tentando ofertar uma quantidade maior de insulina, porque naquele momento se faz necessário. Está começando a fazer exercício, numa situação que está em hiperglicemia, e ele veio já nesse quadro de hiperglicemia, ou viu que está realmente em um dia que está mais descompensado. Então, numa situação dessa, para evitar aí o risco de cetoacidose diabética, utilizar sim o recurso inverso, aplicar a insulina no membro inferior, por exemplo, se for correr, né? Ou se naquele dia for fazer treino de perna em sala de musculação, a mesma situação. Então, são recursos que a gente pode utilizar de acordo com a nossa necessidade. Por isso a importância de saber aí os tipos de insulina que está usando, que horário que está aplicando e sempre fazer a medição da glicemia, principalmente a medição da glicemia antes de iniciar o exercício e no final do exercício. Se começou lá o treino com qualquer glicemia que seja diferente do que a gente já está prevendo, o que é diferente? Né? Uma glicemia diferente. Se o indivíduo está com glicemias acima de 140 miligramas por decilitro e abaixo de 250 miligramas por decilitro, não tem nenhum cuidado especial que a gente deva fazer. O próprio exercício, com a sua capacidade hipoglicemiante, ele vai geralmente trazer para padrões aí abaixo de 180, se estiver acima de 230, 240 ali, o próprio exercício ele tende a diminuir a glicemia durante ali naquela situação aguda e depois no pós-exercício também isso vai continuar acontecendo. Agora, se a pessoa está com um quadro onde a glicemia está já mais baixa, consequentemente vai precisar suplementar com carboidrato. Nessas situações onde você sai fora desses padrões, por exemplo, começou o exercício com mais de 250 miligramas por decilitro, às vezes 300 e alguma coisa. A gente sabe aí, já comentei várias vezes, das alterações que a gente tem metabólicas e como a gente vai cuidar para que isso não agrave ali o treinamento e nem fique forçando demais o sistema, tanto a parte do sistema de termorregulação do nosso organismo, quanto também da parte do sistema cardiocirculatório. Então, nessa situação, você oferta lá mais água, vai fazendo ali o exercício, vai monitorando, só que começou numa situação já em desequilíbrio metabólico. Então, para confirmar que a gente está indo para o caminho certo, evitando aí principalmente a cetoacidose diabética, quando está em hiperglicemia, mede a glicemia lá depois de uns 15, 20 minutos está fazendo exercício. Interrompe o treino, faz a medição da glicemia e vê o que aconteceu. Está mais baixa do que estava no início? Então, tudo bem. Muitas vezes, nessas situações, é necessário fazer a aplicação da insulina como parte do recurso para ajudar no exercício a diminuir a glicemia. Numa situação dessa, a gente pode usar ou a aplicação na barriga, né, que é onde vai ser absorvido mais rapidamente, ou então aplicar no grupamento muscular, onde vai ser mais solicitado, que isso certamente vai fazer com que essa insulina chegue um pouco mais rápido no sistema. Então, são recursos que a gente pode tanto utilizar, se está começando com uma glicemia um pouco mais baixa, sempre evitar aplicar insulina naquele local, para evitar episódios de hipoglicemia. Só que na situação inversa, quer dizer, numa situação de hiperglicemia, aí seria interessante fazer a mesma coisa. Então, são situações que a gente tem aí que são muito pontuais, são muito específicas e que a gente, quem vive o dia a dia aí prescrevendo exercício para quem tem diabetes, está vivendo com isso a todo momento. Então a gente tem que saber interpretar, né, o porquê dessas recomendações e de que maneira a gente pode explorar ao máximo para ter resultados positivos prescrevendo e acompanhando exercício para quem tem diabetes. Então o nosso aluno, por recomendação para evitar hipoglicemia partindo de qual pressuposto? Ele está começando o exercício ali com glicemias em torno de 140, 130 e aplicou a insulina naquela região onde vai ser mais solicitada ali durante o exercício. Vasodilatação, consequentemente, um risco maior de hipoglicemia. Agora, se no início do exercício, está chegando para treinar, está com a glicemia, está num quadro de hiperglicemia, que precisa ser feita a correção com insulina de curta duração, aí a gente vai exatamente usar o contrário.
uma ferramenta contrária para tentar, uma situação contrária para tentar, nesse momento, tentar proporcionar algo que seja benéfico. Mesmo porque, se começou a fazer exercício lá em hiperglicemia, aplicou insulina, depois de 15, 20 minutos fazendo exercício, mediu a glicemia ao invés de baixar, ela aumentou, esse indivíduo já está entrando aí num quadro de cetoacidose. Então, nessa situação, é recomendado aí que pare de fazer o exercício, compense a glicemia para depois tomar alguma outra providência. Nessa situação, para falar a verdade, o mais recomendado é procurar aí, atendimento médico, né? Porque certamente já está próximo aí, ou já está entrando já num processo de cetoacidose metabólica. Agora, se a glicemia diminuiu, perfeito, é o que a gente quer que aconteça, que diminua, então pode-se usar sim esse recurso. Então, respondendo, né, a pergunta, quer dizer, aplicou a insulina no membro inferior, eu posso trabalhar a membro inferior? Quem vai dizer isso é a glicemia pré-exercício. É ela que vai determinar. Chegou meu aluno para treinar, conversei com ele, em que lugar que você aplicou a insulina? Apliquei em membro inferior, tá, vai lá para, vai correr naquele dia. Você mediu a glicemia e, naquele momento, ele está com uma glicemia um pouco mais baixa, existe sim um risco dele fazer hipoglicemia por conta do local que foi aplicada a insulina e por conta da característica do tipo de treinamento que vai ser feito. Nessa situação, o que normalmente a gente faz? Suplementa com um pouco de carboidrato. Suplementa com carboidrato, mas não assim, vou dar lá 15, 20 gramas de carboidrato e seja o que Deus quiser. Não. 15, 20 gramas de carboidrato, começa o treino, espera aí uns 20 minutos, 15, 20 minutos, faz a medição da glicemia e vê se aquela quantidade de carboidrato, junto com a ação da insulina, né, se ela está sendo suficiente para manter o padrão de glicemia aí num nível que seja adequado. Caso contrário, se não está, se aumentou a glicemia, tudo bem, continua fazendo exercício. Mas se não aumentou, suplementa novamente com carboidrato. Então, são cuidados especiais que a gente tem que ter. Muitas vezes nas recomendações, vem assim, não, é importante, né? Ou a gente vê muitas vezes pessoas falando de exercício de diabetes, falar, é importante medir a glicemia antes, durante e depois do exercício. Não, não é importante. Vai ser importante em algumas situações, porque você precisa identificar o que está acontecendo. O indivíduo, ele toma lá antidiabético oral, tem diabetes tipo 2, veio treinar, ele está com uma glicemia de 220. Não tem por que você ficar medindo glicemia durante o exercício. Não faz sentido. Então a gente precisa entender essas recomendações e aplicá-las de uma maneira que seja prática para nós. E a gente tem que pensar no custo de tudo isso aí. Não é? Um treino que é para usar 2 tiras, quantas tiras você vai usar? Quantas forem necessárias? Desde que traga segurança na hora da prescrição e do acompanhamento do exercício. De primeiro momento, o que é recomendado? Medir antes e medir no final, desde que esteja em padrões de glicemias e de acordo com o exercício que a gente está prescrevendo, o tipo de exercício, o modo que a gente está aplicando aquele dia lá no treinamento, o volume e a intensidade estão seguros de acordo com aquela glicemia que foi medida no início do exercício, não tem problema nenhum, mede só lá no final. Agora, toda vez que você tiver que fazer algum tipo de ajuste, mesmo que seja relacionado até às vezes com o próprio exercício, no indivíduo de repente chegar com uma glicemia um pouco mais baixa, você começa a dar estímulos anaeróbios ali para tentar, ou tenta fazer o treino com uma intensidade um pouco mais alta para buscar uma resposta hormonal, nada garante que aquilo ali realmente está tendo resultado. Então, qual é a maneira mais segura para a gente trabalhar numa situação dessa? Você começou em uma situação que já não é a mais confortável no início do treino, com aquela glicemia que foi medida antes de começar o treinamento. Então, durante o treino, durante um período ali, 15, 20 minutos, mede a glicemia para ver da onde você está partindo novamente. Se aquela atitude que foi feita, aquela ação que foi tomada antes de iniciar o treino, ela está trazendo um benefício ou não. Aí, assim, vai de novo e vai treinando. Já teve vezes que eu treinando, em um treino aí que durou 40 minutos, mais ou menos, eu acabei medindo a glicemia, eu acho que umas 4 ou 5 vezes. Então, olha que interessante, porque apesar de a bomba começou a indicar que estava com hipoglicemia. Aí eu fui medir, realmente estava baixa, tinha caído para 60 alguma coisa. Suplementei com carboidrato. Continuei fazendo o exercício. Depois de 15 minutos, peguei e medi de novo. Estava ainda fazendo hipoglicemia. Suplementei com mais 20 gramas de carboidrato. Continuei fazendo o exercício. 15 minutos, medi de novo. Então,
medi quantas vezes foram necessárias. Eu medi no início do exercício, estava com uma glicemia que estava aparentemente ali tranquila pelo tipo de atividade que eu ia fazer, mas por alguma situação aí adversa que eu não consegui identificar, começou a diminuir a glicemia muito mais rápido do que eu estava prevendo. Então, nessa situação, por uma questão de segurança, é importante sim medir a glicemia mais vezes. Quantas? Quantas vezes forem necessárias. Também não adianta a cada 5 minutos ficar medindo a glicemia, isso aí também é besteira. Então a gente tem que entender o tempo que está levando, que você consumiu carboidrato. Que tipo de carboidrato que tem naquele alimento? Tem carboidrato simples? Então vai chegar rápido, coisa de 10, 15 minutos já tem mais que o suficiente já de carboidrato no sistema. Ah, consumir um carboidrato que ele é complexo, então vai ter que esperar tipo uns 15, 20 minutos. Então tudo isso a gente tem que ter consciência para não ficar medindo à toa. Porque senão também o que acontece? Você consome um carboidrato que vai chegar um pouco mais lentamente e depois de 10 minutos você já mede de novo a glicemia. O que aconteceu? Aquele carboidrato ainda está chegando no sistema. E aí fala, não, não aumentou, preciso de mais carboidrato. E aí o que acontece? Começa a ter uma sobrecarga com a suplementação de carboidrato. Isso aí, no fim, que resultado que certamente vai acontecer? Vai aumentar essa glicemia e depois do exercício ela vai continuar aumentando também. Que a gente tem que levar em consideração que, além da suplementação com carboidrato que a gente está fazendo exogenamente, quer dizer, está consumindo ali, está comendo carboidrato durante o exercício, ainda existe o próprio organismo, o próprio sistema, tentando otimizar, né, outros recursos para serem usados como fonte de energia e poupar a glicose que está diminuída na circulação. Então, o próprio sistema ele está tentando também corrigir. E o que acontece? Suplementa com um monte de carboidrato, junta depois com o efeito de hormônios contrarreguladores, a ação da insulina, e o indivíduo que veio para fazer o exercício com a ideia de diminuir a glicemia, acabou ali errando na dosagem e, claro, teve uma resposta totalmente negativa. Acaba ficando hiperglicêmico. E o problema maior, fica hiperglicêmico depois, horas depois do exercício. Então, quer dizer, essa sessão de exercício ela acabou sendo neutralizada. E isso é que a gente não quer. Por isso que eu falo de vocês que eu ajudo vocês a prescrever o exercício aí, tendo segurança do início até o final do treinamento. Porque são variáveis que sim, a gente precisa monitorar para garantir as respostas glicêmicas que nós teremos aí com o nosso aluno com diabetes, seja ali antes do treino, para servir como referência para nós que estamos prescrevendo e acompanhando o exercício. Durante o treino, você aplica, né, o que foi feito, quer dizer, começou com uma glicemia de 200 e pouco, lá está tranquilo, raramente vai fazer hipoglicemia, a não ser que tenha uma grande quantidade de insulina circulando naquele momento. Por isso a necessidade de levantar todas essas informações. Aí mede só lá no final. Agora, começou com hipoglicemia, suplementou com carboidrato, mede para confirmar depois no meio do treino se realmente deu resultado ou não aquela suplementação. Começou hiperglicêmico, usou insulina de curta duração ali para fazer a correção, mede a glicemia para ver se não está com o risco aumentado aí de fazer cetoacidose diabética. Né? Estou colocando aqui que o problema aí do DM2 é ausência aí de sinais. Então, não é bem assim, porque numa situação com glicemias, no DM2, com glicemias acima de 300, ele vai ficar com a sinalização muito parecida com o que acontece no portador de diabetes tipo 1 descompensado também. Vai acontecer exatamente a mesma coisa. Porque se a glicemia tiver, ficar, porque geralmente tipo 2, é muito comum eles manterem glicemias de 150, 160, sabe, às vezes 200. Então, realmente fica assintomático mesmo, numa situação dessa. Agora, com glicemias tão acima de 250, a necessidade aí do sistema buscar equilíbrio, e ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar a taxa de filtragem glomerular, quer dizer, vai fazer os rins filtrarem muito mais rápido a urina, tem uma inibição da aldosterona, né, que é o hormônio que geralmente retém líquido, aí faz a reabsorção, né, de sódio e de glicose também, ele está envolvido nesse processo, ele fica inibido e, consequentemente, começa o quê? Liberar muito mais água, né, perder aí, vai urinar muito mais. E com a urina vai saindo lá o sódio e também a glicose. Só que com essa situação entra num quadro de desidratação. Começa a sentir muito mais sede. E aí começa a toma água e fica com o sintoma clássico do
do diabetes, né? Toma um monte de água e fica fazendo xixi a cada 10 minutos. Então é uma coisa realmente prejudicial para o sistema, principalmente para a parte renal aí também, fica bastante complicado. E para a gente fazer exercício numa situação dessa, ainda quando a pessoa tem diabetes tipo 1 e usa insulina, a gente tem ainda o recurso de usar uma insulina de curta duração para tentar fazer essa correção. Né? Então você consegue, ainda você tem um recurso extra. Agora, com antidiabético oral, não tem muito que a gente fazer. Né? Existe sim a necessidade de controlar aí a ingesta calórica, também não adianta, tem que usar o conjunto, né? A educação em diabetes, quer dizer, entender aí como está o seu tratamento, os efeitos que tem, a questão relacionada à alimentação que está sendo feita, o medicamento, né? E o exercício, claro, aí a gente consegue sucesso. Agora, quando não dá, aí fica meio difícil. Tá colocando aqui que é bacana, que não sabia aí, que achava que a maioria aí realmente não tinha sintoma nenhum, né? Não, era assintomático, né? Não referia a nada. Então, acontece porque a gente tem que entender assim, fisiologicamente, como é que o corpo vai trabalhar. Se o indivíduo ele tem diabetes, mas a glicemia dele está em valores até 180, por exemplo, a partir de 180 é quando o sistema já identifica que está tendo hiperglicemia. Então o que ele faz? Ele vai aumentar um pouquinho lá a taxa de filtragem glomerular. Isso aí pouco importa. Você vai conversar com a pessoa, ele está super bem, não vai ter problema. Só que quanto mais distante de 180 vai ficando, então vai ficando com 200, 240, vai aumentando a taxa de filtragem glomerular. Ficou acima de 250, a partir de 250 miligramas por decilitro, a mudança metabólica ela já fica instalada, porque começa a ter menos glicose dentro da célula para poder ajudar a metabolizar totalmente a gordura. E aí o que acontece? Começa o ácido graxo ser metabolizado pela via aeróbia e começa a liberar uma grande quantidade de cetonas. E cetona ela é um elemento ácido para o nosso sistema. E a cetona ela vai sair das células depois e vai exatamente para a corrente sanguínea. Então o sangue começa a ficar mais ácido. Junto com o sangue que está mais ácido, também aumentou a taxa de filtragem glomerular. Então proporcionalmente vai urinando mais, quer dizer, perde mais água, o sangue fica mais viscoso, fica mais grosso, aumenta aí o atrito no endotélio, né, na parte interna aí dos vasos, o coração tem que fazer muito mais força para fazer aquele sangue, né, mais viscoso ali, mais pesado, circular no sistema, e junto com isso ainda perdendo lá um monte de água. Então, quer dizer, uma coisa vai levando a outra e fica uma situação muito difícil para a gente conseguir fazer exercício. Dá para a gente controlar, né, essas variáveis, aí ofertando mais água, né, se usa insulina, usar uma insulina de curta duração, são recursos que a gente consegue fazer. O tipo de exercício que a gente vai prescrever, né, prescreve, claro, um tipo de exercício que a gente sabe que vai ser mais eficiente para otimizar, né, a utilização da glicose sanguínea e gastar mais rápido ali o glicogênio muscular e fazer o sistema captar a glicose do sangue mais rapidamente também. Então isso ajuda, mas numa situação onde está usando antidiabético oral, não respeita a alimentação, chega lá com 300 e pouco de glicemia, realmente é uma situação bastante arriscada. Porque aí, qual o recurso que a gente tem numa situação dessa? Seria ofertar mais água para essa pessoa, né, num período aí mais curto, coisa de a cada 10 minutos, né, ofertar água, fazer um exercício com característica cíclica, né, um exercício cíclico e de intensidade leve no máximo moderada, porque não tem jeito, né? Realmente fica difícil. E teria que automaticamente, com uma glicemia tão alta, assim, tão tamanha descompensação, certamente prolongar um pouco o tempo de exercício também. Então, não dá para fazer só, sei lá, 30, 40 minutos de exercício, teria que fazer um tempo maior. E aí o que acontece? Geralmente essas pessoas, né, com diabetes tipo 2, pessoa às vezes mais velha, tem aí algum outro problema, né, osteoarticular, e aí começa a ter problema também de não conseguir fazer exercício, mesmo que seja contínuo, com uma intensidade mais baixa, por um período mais prolongado. Então, realmente é uma situação bastante desafiadora aí pra gente. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, né, vocês que me acompanharam aí, obrigado pelos comentários aí, perguntas. E lembrem-se, né, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!